Pode se sentar em nome de Jesus. Tem uma palavra de Deus para você, palavra do Senhor nessa noite, aquilo que Deus quer ministrar nos nossos corações. Nós começamos a falar sobre esse tema na semana passada. Começamos a falar sobre quem é Jesus para você. Quem é Jesus? Quem é esse Jesus que você adora? Quem é esse Jesus que você cultua? Quem é Jesus para você? Jesus perguntou para os discípulos: quem dizes eles que eu sou? Alguns disseram: olha, um profeta, Elias, talvez Jeremias, talvez alguém importante. E Jesus perguntou: quem dizes tu que eu sou? Essa pergunta me pega, me sacode. De vez em quando eu ouço o Espírito Santo me perguntando: quem dizes tu que eu sou? E você pode perguntar: nossa, é Jesus. Mas a questão não é o que você fala com a sua boca. A questão é como você age, como eu ajo. A questão é como eu decido. A questão é como eu reajo, sendo Jesus o Cristo e o meu Salvador. Essa é a grande questão. E aí, se eu consigo entender isso, o que isso acarreta para a minha vida? Eu gosto muito de Pedro, né? Pedro é um personagem muito incógnito para mim, ele é um personagem muito forte, né? Jesus, ele não escolheu homens fracos para andar com ele. Já percebeu isso? Não. Jesus não escolheu gente fácil. Então, eu estou no hall, né? Porque eu sei que eu não sou fácil. Então, tá tudo certo. Jesus gosta de gente difícil. Jesus, ele transforma aqueles que deixam ser transformados por ele. E Pedro é um desses. Pedro, ele tinha uma vontade de adorar o Senhor. Ele tinha uma vontade de caminhar com o Senhor. Ele tinha um desejo no seu coração tão forte, mas ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, ele também carregava cultura, mundanismo, reações que não combinavam com o cristianismo que ele queria abraçar. Quantos de nós queremos tanto Deus, sabemos que Ele é o Senhor, mas vira e mexe, a gente se defronta, se confronta com um cristianismo que está diferente da vida que a gente está levando, que é diferente daquilo que a gente leu na Bíblia. E a gente fala, né, assim como Paulo disse, né, aquilo que desejo, aquilo que quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que não quero, isso me persegue, isso eu faço. E muitos tiram esse texto bíblico e tiram ele do contexto e usam ele como um texto áureo, como autorização de pecar, né? Se até Paulo falou isso, quem sou eu? Né? Se até Paulo usou essa expressão, e eu? Mas não é bem assim. Paulo está falando de uma guerra, de uma luta. Eu não quero, mas eu vou guerrear até o fim. E vou dizer: combati o bom combate. Fui até o fim, venci. Agora, qual que é o outro tipo de gente? Aqueles que são apáticos ao que está acontecendo e o que Deus quer fazer na sua vida. Eles não são nem Pedro, nem Paulo, nem ninguém. Eles são alguém no meio da multidão, e eles são levados por todo tipo de vento. Jesus, eu falei isso há 2 ou 3 terças-feiras passadas aqui na igreja. Jesus, ele caminhava com vários tipos de pessoas. Tinham pessoas que eram apenas multidão. E a multidão, ela tem uma característica: ela gosta de espetáculo. A multidão gosta de show. A multidão gosta de movimento. E é natural, existe multidão de tudo quanto é tipo de coisa, né? Existem outro tipo de pessoas que caminhavam com Jesus, que eram os seguidores de Jesus. A Bíblia, por algumas vezes, ela nos conta, nos relata que Jesus saiu de um lugar para o outro, e quando ele chegou no outro lugar, tinha lá uma galera, né? Que galera é essa? Os seguidores, né? Quando Jesus sobe aos céus, fala que 500 o viram subir. Então, seguidores. Estava ali querendo saber o que estava acontecendo, quero estar perto. Existem os seguidores, aqueles que estão mais perto, um pouquinho mais inteirado, aqueles que sabem um pouquinho mais. Existem os discípulos,
aqueles que sentam à mesa com Jesus, aqueles que ouvem da sua boca a palavra viva, aqueles que são tratados com amor e com energia a cada atitude, aqueles que são moldados à sombra do Mestre, esses são os discípulos. E dos discípulos existe ainda uma outra classe, que são os apóstolos, aqueles que, em sendo discípulos, foram aprovados e se tornaram apóstolos para representar o reino de Cristo. Eu acredito, na minha pequenez e na minha talvez ignorância ou inocência, que a igreja, as reuniões da igreja me revelam quem são multidão, quem são seguidores, quem são discípulos e quem são apóstolos. As reuniões de cada momento da igreja, ela nos mostra aonde cada um está. E é lógico que nós podemos mudar de estágio. Nós podemos começar com multidão, passar a seguidores, nos tornar discípulos e sermos enviados. Mas nós precisamos entender esse processo. E aí Pedro, para mim, ele mostra isso muito claramente. Pedro, ele tinha um desejo de se tornar aquilo que Jesus era. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 6, Evangelho segundo escreveu João capítulo 6. Quero começar com esse texto. João capítulo 6, verso 40. Esse capítulo todo ele é muito precioso. Ele começa com a multiplicação dos pães, ele passa por Jesus andando sobre o mar, né, sobre as águas, e depois ele tem um confronto com os fariseus, com os estudiosos, né, os religiosos, e ele fica bravo com aquilo, né? Jesus ficava bravo, tá, gente? Jesus ficava bravo, pode ter certeza disso. Jesus era um homem muito enérgico. E aí no versículo 40 ele diz o seguinte, ele fala assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem quer vir ao Filho, e que vir ao Filho e nele crer, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele dá uma declaração radical: Pai quer que todos venham, se façam filhos, e eu vou ressuscitar no último dia. Aí no 41, murmuravam, pois, eles dele, os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido que esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Só até aí por enquanto. Eles estão agora numa discussão e Jesus está afirmando a sua identidade. Eu sou o Filho de Deus. E ponto final. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que o meu Pai enviou. Eu sou. Jesus não tinha dificuldade com isso. Jesus não tinha dificuldade em afirmar a sua identidade. Eu queria fazer uma parada aqui e desafiar você a pensar sobre isso. Nós vamos ler quase todo esse trecho. Eu queria desafiar você: por que nós temos dificuldade com a nossa identidade? Por que nós, crentes no Senhor Jesus, evangélicos, cristãos, temos dificuldade de dizer quem nós somos em Jesus?
Nós não somos nada mesmo, mas em Jesus nós somos filhos de Deus. Nós não somos nada, mas podemos tudo em Deus, sim ou não? Você crê nisso ou não? E por que a gente tem dificuldade de afirmar isso? Por que isso parece para a gente uma arrogância? Por que isso parece para a gente uma falta de humildade? Aonde foi que nós aprendemos que nós não podemos declarar com autoridade que nós somos o Filho de Deus? Percebe como é que tem uma artimanha do inferno? Como é que tem um agir, um ardis do inferno contra aqueles que se dizem ser filhos de Deus? Nós declaramos que somos filhos de Deus, mas nós não agimos como filhos de Deus. Jesus, quando estava falando dele, disse assim, ó: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus disse isso? Não? Voltando ele da morte, toda a autoridade me foi dada. Aí ele completa dizendo assim: agora vão... Espera aí, a autoridade foi dada para você, e você está mandando a gente ir, mas não é para você, a autoridade não foi para você. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está fazendo uma transferência de autoridade. Eu recebi, e agora eu estou delegando para vocês, estou dando uma ordem para vocês: vão e façam discípulos, ensinando todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus recebeu, e agora ele está me incumbindo e dizendo para mim: agora vocês podem ir em meu nome, fazer o que eu deveria fazer, fazer o que eu estava fazendo, fazer o que é a obra do Pai na terra. Então eu tenho autoridade para isso. E aí, quando nós somos confrontados com essa verdade, a gente recua, porque a nossa alma, as nossas feridas nos impedem de viver aquilo que realmente somos. E nós começamos agora a ostentar uma falsa humildade. Querido, Deus te chamou para o louvor, vai lá, adora a Deus e leva essa igreja toda na adoração, deixa Deus te usar, vai ser maravilhoso. Ai meu Deus, mas Deus não te chamou para esse negócio? Deus não falou que é você? Deus não está te dando a oportunidade? Confia nele, confia no Deus que te chamou. Ai, mas é porque eu não sei fazer. Ele sabia que você não sabia fazer, mas ele te chamou. É porque eu não sei. Ele sabe. Quando Davi foi separado para ser rei, o que Davi fazia, querido? Pastoreava ovelha. O que Davi sabia de ser rei? Nada. Mas Deus falou: esse é o rei. Pronto. E Davi foi o melhor rei. Quando José do Egito teve o sonho lá, que contou para o pai, que contou para os irmãos, o que José sabia de ser administrador da maior nação do mundo à época? Nada. Mas o que José tinha? Uma identidade resolvida em Deus. O que Davi tinha? Uma identidade resolvida em Deus. Davi pega o óleo da unção de rei, vira para Samuel, e lógico, estou parafraseando aqui, vira para Samuel e fala assim: é isso? Acabou? Estou liberado? Estou? Então tá. Voltou para o pasto. Quando Golias está afrontando o povo de Deus, Davi sai do pasto para levar merenda, lanche para os irmãos guerreiros. Ele não estava na posição de ser rei, ele tinha só a unção de rei, mas isso lhe era suficiente. Quando ele olha Golias afrontando o povo de Deus, ele fala: o quê? Esse incircunciso vai afrontar o meu Deus? O povo do meu Deus? Eu tendo a unção que ele me deu, mas não vai mesmo. O que os irmãos de Davi falam? Está querendo aparecer, Davi? Está querendo fazer fofoca para o nosso pai? O que você está fazendo aqui, moleque?
mas ele sabia quem ele era, ele já tinha a unção, ele já tinha a autoridade dada por Deus. Deixa eu te falar, querido, quem sabe quem é, não se confunde com vozes que estão falando com ele. Não se confunde com pessoas que estão dizendo para ele, você não pode, você não é capaz, não dá para ser assim. Quem tem uma identidade resolvida em Deus sabe quem é o Deus que o chamou. E se o Deus que o chamou mudar de ideia, se o Deus que o chamou disser, não vou fazer mais, não quero mais, está tudo bem, porque eu não tenho aquilo que Deus disse que vai me dar, eu tenho a paternidade de Deus, eu sou filho de Deus, e nada muda isso. E é isso que vale. É isso que eu busco. O que você busca, bispo? Eu busco ser filho de Deus. A minha oração todos os dias a Jesus é: Jesus, não devolve o meu coração. Eu te dei o meu coração um dia, não devolve, eu não quero de volta. Fica contigo o meu coração. Eu quero ser filho. E o filho, que ele participa da casa. O filho não está preocupado. Olha o questionamento dos homens da lei, dos fariseus aqui. Esse não é filho? Peraí, gente. Ele não é filho de José? Não é o filho da Maria, que nós sabemos quem é? E agora ele vem dizer que ele é o filho, o pão vivo que desceu. Para com isso, Jesus. Quantos de nós já ouvimos isso? Quantos de nós já fomos confrontados por isso? E muitas vezes não é porque alguém disse para a gente, é por nós mesmos. Eu não posso isso porque eu sou filho de quem eu sou, eu nasci onde eu nasci, eu não tive as oportunidades que eu não tive, então o que me resta é isso aqui, e está bom demais. Às vezes a gente não consegue ter esse contato com a nossa alma de frente a frente, sabe? A gente fala assim, por que você está dizendo isso para mim? Por que você está me limitando, alma? Por que você está dizendo essas palavras para mim? Você não sabe quem habita em mim? Você não sabe quem guia a minha vida? Quem guia a minha vida, alma, é o Espírito Santo. É Ele que diz aonde eu vou, o que eu vou fazer, quem que eu vou ser. Então não é você que dita. Aí você fala assim, bispo, mas isso é quase um negócio de autoajuda. Não, querido, não estou pregando autoajuda para você não. Estou pregando Bíblia. A Bíblia fala que o teu coração e o meu coração é enganoso. O que a gente faz com o coração enganoso? A gente confronta. Você vai me enganar, coração? Para com isso. E aí Jesus começa a trazer essas verdades para esses homens. No verso 52 fala assim, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é uma verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Ele continua dizendo, eu sou o pão, tem que comer da minha carne, tem que beber do meu sangue, senão não tem parte comigo, se não tem parte comigo, não tem parte com meu Pai, foi meu Pai que me enviou, e é isso. E agora os discípulos estão escandalizados com o texto, escandalizados com a palavra. E aí no 60 fala assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isso vos digo, escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para o que se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e sem vida. Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu,
Por causa disso é que eu vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, senão pelo Pai, se o Pai não lhe for concedido. 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Pedro, ali sendo confrontado por aquela palavra, eu imagino o temperamento de Pedro remoendo dentro dele: que palavra é essa? Que história é essa? Que revelação é essa que ele está trazendo? Mas quando Jesus fala com ele: você quer ir? Você quer ir atrás deles? Muitos já foram, vocês querem ir também? Ele fala: para quem iremos? Percebe que Pedro não está falando de um lugar. Tem até uma canção que fala, né, para onde eu irei, se só tu tem. A questão não é lugar, a questão é pessoa. Pedro está dizendo: para quem? Quem eu vou seguir? Deixa eu te explicar um negócio. Por que Pedro fala isso? Porque a cultura judaica, todo talmidim, todo aprendiz de sacerdote, ele precisava ter alguém, um rabino, para ele seguir. E esse rabino é que dizia se ele podia ou não segui-lo. Deixa eu te explicar um negócio. O menino era criado aos braços do pai e da mãe, e quando ele tomava uma idade, ele ia para o templo. E ele ficava no templo ali estudando a Torá, e ele fazia todo o processo. E a determinada idade ele ia ser provado pelos rabinos, se ele tinha uma aptidão para servir no templo. A maioria era reprovado. Deixa eu te contar um segredo: Pedro é um reprovado, Paulo é um reprovado, Tiago é reprovado, André é reprovado, é tudo reprovado. Os discípulos de Jesus todos eram reprovados. Aí você fala: mas como é que você sabe disso? Eu sei porque quando o discípulo do templo ele era reprovado, ele voltava para a companhia do pai, e ele ia aprender a profissão do pai. Então Pedro fazia o que o pai fazia. Então Pedro foi um reprovado no templo. O que tinha aptidão e era aprovado, então agora ele continuaria o processo de aprendizado. Para isso, ele precisava olhar para um mestre, olhar para um rabino e dizer: eu vou seguir esse rabino. E ele se candidatava para seguir aquele rabino. O rabino olhava e dizia: deixa eu ver quem está se candidatando. Sei. Mas quem que é a família dessa pessoa? Quem que é o pai desse menino? Quem que é a mãe desse menino? E a família do candidato a talmidim, ela era vistoriada, ela era colocada à prova. Se a família fosse aprovada, aí o talmidim podia ser seguidor daquele rabino. E agora aquele rabino ele andava na frente, nos lugares que ele ia, e o talmidim ia atrás dele, ali bem perto, porque a ideia, a vontade do talmidim era que a poeira dos pés do rabino pudessem cobri-lo, porque quanto mais poeira ele recebesse do rabino, mais perto ele estava para ter conhecimento do que o rabino estava falando. Então por isso que isso aqui é muito, muito, muito claro. Quando eles falam: mas esse não é Jesus, filho de José? Eles estão dizendo o seguinte: ele não pode ser aprovado. Ele é filho de José, o carpinteiro. Ele é filho de Maria. Eles sabem o que eles estão falando, tem sentido isso aqui. E quando Pedro fala: para quem iremos? Ele está dizendo: não abandona mais a gente não. Eu já fui abandonado uma vez, eu já fui reprovado uma vez, eu já não consegui andar com o rabino, deixa eu andar contigo. Porque Jesus agora, um pouco mais à frente, ele é reconhecido mestre. Ou seja, ele viveu todo o processo judaico para chegar aos 30 anos, que é considerado a idade da maturidade, para ele poder ser um rabino. Ele é reconhecido como mestre. Então toda a história está contextualizada, não tem um negócio solto aqui. E agora Pedro me fala assim: para quem eu vou, mestre? Não me abandona não. E aí você fala assim:
Bispo, mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Deixa eu te falar. Pedro está reconhecendo quem é Jesus, e quando nós reconhecemos alguma coisa, ou reconhecemos a Jesus ou a Deus, isso chama o quê? Adoração. O que é adoração? É reconhecer quem Deus é. Adoração é dizer: Senhor, eu sei que Tu és o Senhor, eu sei quem Tu és. A gente transferiu, a gente traduziu a adoração com cânticos do diante do trono, com cânticos da comunidade, e tudo jóia. Os cânticos da adoração, os salmos são salmos de adoração, jóia. Mas adoração é reconhecer quem Deus é. E aí eu vou voltar lá no texto da semana passada. Quem dizes eles que eu sou? Aí o que o Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que Pedro acabou de fazer? Adorá-lo. Percebe? Está claro para você? E aí, por que Pedro faz isso? Abra sua Bíblia aí, Mateus 16. 16, deixa eu abrir aqui. Amém? Você achou aí? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. O que significa isso? Para um pouquinho. O que significa Simão Bar-Jonas? Bar quer dizer filho de. Ele está dizendo Simão, filho de Jonas. Ele está linkando Pedro à sua paternidade, dizendo: eu sei, filho, de quem você é, e eu estou te reconhecendo, Pedro. Não é a sua filiação que muda o que eu penso de você. Amém? Então está muito claro, Simão Bar-Jonas. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. O Espírito te revelou. Você está sendo guiado pelo Espírito. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa declaração que você fez, essa verdade que você declarou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Aí vem a revelação: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Olha o que um movimento de adoração promove. Porque Pedro o reconhece no ímpeto de ser Pedro, né? É esse mesmo Pedro que ouve do mesmo Jesus, da mesma boca: aparta-te de mim, Satanás. É o mesmo Pedro. Mas agora ele cheio do Espírito, ele cheio de Deus, ele fala: tu és o Cristo. Ele fala: eu sei, você está certo, Bar-Jonas, eu sei de onde você veio, e não foi você que falou isso, foi o Espírito que te revelou. E agora deixa eu te falar: tu és pedra, você faz parte da edificação da minha igreja. Essa palavra que você declarou vai ser a base da minha igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa: eu vou te entregar as chaves do reino. O movimento de adoração faz você receber chaves do reino. Reconhecer quem Jesus é faz você receber chaves do reino. E qual é a chave? Qual é a principal chave que Jesus entrega para ele aqui nesse momento? São chaves, é mais de uma. Mas qual é que Jesus entregou para ele aqui? Uma chave de autoridade. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Só que a gente não usa esse negócio. A gente não recebe essa autoridade. A gente não tem coragem de assumir isso. Eu vou orar aqui agora. Quem vai concordar comigo? Alguém concorda comigo? Vamos orar aqui agora. Em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos resolver isso aqui agora. Eu quero declarar agora solução sobre esse problema, solução sobre essa doença, solução sobre esse caso. Eu quero declarar: aquilo que eu ligo na terra está ligado no céu. A tua palavra diz: eu tenho a chave da autoridade. Jesus está comigo. O Espírito Santo está comigo. Em nome de Jesus eu declaro isso. Não, mas não é assim também, pastor. Espera aí. As coisas não são assim que funcionam. Está na Bíblia, gente. O que mais que eu preciso ver? Estou te falando. Nós temos uma reunião. Nós precisamos do drywall entrando na igreja essa semana. O cofre da igreja está lotado. Tem dinheiro sobrando. A gente paga o preço que for. Não. Não é essa a verdade.
Quanto que vai custar? Não sei, mas nós precisamos, Deus apontou para esse caminho, então nós vamos fazer esse caminho. Então vamos orar. Jesus, nós em tua presença nessa hora, somos os teus filhos que o Senhor delegou a autoridade para fazer essa obra. Nós precisamos de uma equipe de drywall aqui, Jesus. Espírito Santo, nos guia. Com quem nós vamos falar? Quem vai aceitar o serviço? Quem vai cobrar o preço justo que nós podemos pagar? O recurso o Senhor deu, o Senhor sabe quanto que tem na conta, e nós precisamos gastar esse recurso e nada mais do que isso, porque foi isso que o Senhor nos deu. Para quem que nós vamos falar? Com quem que nós vamos chamar? Acabamos de orar, um pastor que estava conosco, pega o telefone e fala, tem um rapaz que, deixa eu ver aqui. Ô querido, tudo bem? Tudo jóia? Aqui, eu estou com um serviço aqui, aqui na igreja, você pode vir aqui ver? Posso. 15 minutos depois o cara estava aqui, eu faço o serviço. Aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Você pode sair aqui com essa chave hoje? Mas é para quem que é entregada essa chave? Para quem reconhece quem é Jesus. Para quem diz, eu sei quem tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho a quem ir, eu não tenho a quem pedir, a não ser o Senhor, que é o Filho de Deus. Querido, eu queria desafiar você a começar a entender. Você fala assim, mas e aí? Deus deu autoridade? Deu? Pedro foi aquele que pregou e 3.000 se converteram, você lembra? Aquele que não sabia falar. Aquele que não tinha condição de conversar, que ele batia nos outros, que o soldado afrontou Jesus, ele cortou a orelha, ele prega e 3.000 pessoas se convertem. Não podia ser Tiago, gente, mais manso, João, podia, mas foi Pedro. Foi Pedro. Pedro é aquele que é enviado aos samaritanos. E agora ele ora para ele ora para que o Espírito do Senhor venha sobre os samaritanos, aqueles inimigos do povo de Deus, e o Espírito do Senhor toma os samaritanos. Pedro, eu vou te dar as chaves do céu, Pedro. Eu vou te dar autoridade. Aquilo que você ligar à terra será ligado no céu, Pedro. Pode orar pelos samaritanos, que eu vou fazer no céu, Pedro. Pedro é o enviado para os gentios. Olha para o seu lado, olha para o seu lado, para a direita e para a esquerda, olha aí. Sabe quem está do seu lado aí? É um gentio. Sabia? Todos que não são judeus são gentios. A não ser que tenha um judeu do seu lado, todos os outros são gentios. E sabe por que você está sentado nessa cadeira hoje, quinta-feira, às 20h33, em Timóteo? Porque Pedro recebeu uma chave de autoridade e foi pregar para os gentios. Tá bom para você, não? Serve para você essa chave? 3 anos e meio depois da morte de Jesus, Deus revelou a Pedro que ele devia pregar aos gentios. Os gentios também teriam a oportunidade de entrar no reino dos céus. O que é reino dos céus? O que é reino dos céus? É chegado o reino dos céus, um reino de? Não, você não está nesse reino, você não sabe nem o que tem nele. Um reino de paz, de alegria e justiça. Você pode entrar no reino, porque alguém recebeu a chave e disse, eu abri a porta para você. Eu apresentei Jesus para você. Eu te mostrei qual é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas alguém precisou apresentar esse caminho para a gente. Só que a gente vive no reino de Deus, triste, injusto e sem paz. Que reino é esse? E nós falamos que é reino de Deus. A gente tem coragem de ficar triste. Como assim, bispo? É verdade. A gente tem coragem de ficar triste. Quer dizer que a gente não pode ficar triste nunca? A nossa alma pode estar abatida, mas nós podemos dizer, olha só, eu estou feliz em Jesus. Hoje é um dia difícil para mim, mas eu estou feliz em Jesus. Porque para Ele
porque Ele sabe de todas as coisas, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e se eu amo a Deus, isso coopera para o meu bem, eu continuo crendo no meu Jesus, eu adoro o meu Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Eu posso declarar isso? Com uma chave de autoridade você pode. Entendendo quem é Jesus na sua vida você pode. Sabendo qual é o trabalho, a revelação de Jesus na sua vida você pode. E eu quero terminar dizendo para você algo. Quando essa revelação vem sobre Pedro, a tradução é Pedro, mas no original o sentido que tem é parte de pedra, ou seja, um pedaço de pedra, porque nós não somos pedra, a rocha é Jesus, mas nós somos pedaços que fazem parte da construção. A pedra angular é Jesus, a pedra fundamental é Jesus, quem define o tamanho, quem define o projeto é Jesus, Ele é a rocha, mas nós somos pedras, fragmentos de pedra, fragmentos de rocha, que fazemos a edificação do corpo de Cristo. E quando nós entendemos isso, nós vamos assumir a autoridade sobre isso. Nós começamos a entender qual que é a minha parte nesse processo. Qual que é a igreja ideal? Domingo eu falei sobre qual que é a igreja espiritual. Eu quero terminar de dizer qual que é a igreja ideal. A igreja ideal é aquela que, sendo espiritual, consegue discernir o que está acontecendo no céu e traz para a terra. A igreja ideal é aquela que, sendo espiritual, discerne o que está acontecendo no céu e traz para a terra. Bispo, será que está acontecendo isso no céu agora? Estão construindo uma igreja? Estão pintando parede, passando gesso? Não, isso não. Eu tenho certeza que não. Mas no céu está acontecendo a edificação de uma igreja que vai ser solução para a cidade. No céu está acontecendo um projeto sendo executado. E Deus levantando uma igreja dizendo, olha só, eu quero levantar esta igreja, não para eles se vangloriarem do que eles são, mas para eles servirem o meu propósito na terra. É isso que está acontecendo no céu. O que está acontecendo no céu, deixa eu te contar um segredo. O que está acontecendo no céu, querido, é Deus conectando pessoas e projetos de forma como nunca visto no nosso meio, para o propósito dele nesse lugar. Deus está trazendo pessoas, e nós estamos passando por pequenas provas, né? Pequenas oportunidades. Ele vai nos dando pequenas provas, assim. Aqui, vocês vão ser solução aqui na cidade? Tem um cara ali precisando de um negócio. Alguém vai lá resolver? Ah, não, deixa ele lá. Bem bom, reprovado. Se você não sabe resolver pequenos problemas, eu não posso te dar grandes problemas para você resolver. Se você não se importa com pequenas coisas, você não pode. Sabe como que surgiu a história do empréstimo das cadeiras? Deixa eu te contar. Alguém estava na porta da igreja. Um outro alguém que conheceu alguém que estava na porta da igreja. O pastor disse, aqui que é a sua igreja agora. Nossa, que legal, deixa eu ver. Aí entrou, olhou e falou, poxa, que legal. E disse para ele assim, vai ter um evento na minha igreja, a gente bem que precisava de umas cadeiras emprestadas. E acabou o assunto. Esse alguém que ouviu isso, contou para um outro alguém, e esse alguém falou comigo assim, você sabia que teve alguém que passou na frente da igreja? Eu estou falando alguém porque eu não sei quem é, gente. Não é força de expressão, eu não sei quem é. Que passou na frente da igreja e falou isso. Eu falei, é mesmo? Mas de qual igreja que é? É da igreja do pastor fulano de tal. Eu falei, joia. Espera um pouquinho. Pastor fulano, você vai precisar de cadeira na sua igreja? Vou. Então pode vir pegar. Porque eu não posso perder nenhuma oportunidade de servir a igreja que Deus plantou, a cidade que Deus plantou essa igreja. Eu não posso, querido. Se é uma oportunidade, se Deus nos deu, é isso que nós vamos fazer. Eu preciso entender isso. Ah não, vamos ver, quando se pedir eu faço, se pedir nada, sou eu que estou sendo incumbido de uma missão em Deus, é essa igreja que pegou esse cajado e disse, nós vamos viver isso, então nós vamos até o fim, nós vamos provocar,
Vamos ser assertivos, vamos nos oferecer. Oferecer é prova de orgulhoso. Não ficar oferecendo. Jesus ofereceu a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida por nós. Ele falou: ninguém tira a minha vida, eu a entrego. É o Jesus que nós seguimos, é o Jesus que nós declaramos que nós vamos até o fim com Ele, mas nós não queremos nos entregar, nós não nos oferecemos, nós ficamos esperando que algo aconteça, a gente falar: já aconteceu, se posicione, seja autoridade nesse lugar, o que for ligado na terra será ligado no céu. Assume a sua casa, assume o seu ministério, assume a sua igreja, assume a sua posição, não tenha medo disso. O que vão dizer? Não importa. O que vão falar? Não importa. Eu tenho um compromisso com Deus, querido. Ninguém que chegar perto de mim vai sair enganado de quem é Deus. Antigamente eu deixava embora. Explicava. A pessoa fazia de desentendida, falava: então tá bom. Não quer entender? Tudo bem. Hoje não. Hoje eu vou dizer claramente, mas deixa eu te falar. Deus é isso. Jesus é assim. Ele está fazendo isso na sua vida. Se você quiser sair daqui fingindo que não entendeu, o problema é seu. Mas eu vou dizer tudo o que você precisa saber. Um dia desses eu fiz isso com uma pessoa. Eu falava, ela falava: ah tá. Aí ela respondia outra coisa. Aí eu falava de novo, ela falava: ah tá. Aí respondia outra coisa. Eu falei: olha só, você estava de bobo. Eu estou te falando o que Deus está mandando falar para você. Eu pensei comigo assim: nunca mais volto. Foi a primeira vez que conversou comigo, nunca mais conversa. Quando chegou no meio da escada, ele olhou para mim e falou assim: eu posso marcar outro dia? Ele pode. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é a palavra que sai da minha boca, é a palavra do Senhor. Ela é como espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela faz a dissecção, ela faz a separação daquilo que é espiritual, daquilo que é almático. Ela mostra quem é Deus, ela nos revela quem é Ele. E é essa autoridade que eu quero liberar sobre a tua vida hoje. Agora, se posicione. Tenha coragem de dizer para Jesus: tu és o Cristo. Todo mundo está dizendo o contrário, mas tu és o Cristo. Todo mundo está dizendo ao contrário, mas a igreja vai prevalecer. Todo mundo está dizendo ao contrário, mas o comércio vai romper. Todo mundo está dizendo ao contrário, mas as indústrias vão romper. Aonde eu colocar os meus pés vai ter prosperidade e abundância. Está todo mundo dizendo ao contrário, mas eu estou vivendo num mar de mentira, mas eu carrego a verdade. Como é que você pode falar isso? Eu sou filho de Deus. Eu carrego a verdade. Assume isso. Se posiciona nisso. A palavra de Deus fala sobre você. Eu quero terminar. Se o louvor quiser vir subindo, pode vir subindo. A palavra de Deus fala sobre você se vestir de uma couraça, de uma